Numa fazenda esquecida pelo tempo, onde o vento atravessava cercas antigas e os campos pareciam não ter fim, o amanhecer chegava em silêncio. O céu começava a se abrir em tons dourados, enquanto a neblina ainda se agarrava ao chão como se não quisesse ir embora. No alto de um tronco velho, um galo se equilibrava todas as manhãs. E ele cantava, não por rotina, mas como se fosse uma obrigação invisível com o mundo. Mesmo quando ninguém parecia ouvir, ele cantava. Perto dali, um cavalo velho permanecia imóvel. Seu corpo carregava sinais de uma vida inteira de trabalho. Seus olhos profundos não apenas viam. Eles lembravam. Ele havia chegado há poucos dias, trazido como mercadoria, deixado ali sem explicações, apenas mais um animal esquecido em um canto da fazenda. Uma dor constante na pata traseira fazia cada minuto parecer mais pesado que o anterior. Mas ele não reclamava, só suportava. O galo o observava de longe. Não entendia aquela dor, mas sentia algo estranho naquele silêncio. Não era apenas cansaço, era desistência. O dia avançou devagar. O sol subiu e queimou o chão seco. O cavalo tentou se deitar, mas falhou. As pernas tremiam. Ele ficou de pé, respirando com dificuldade, como se o próprio corpo estivesse se afastando dele. O galo ficou inquieto. Algo não estava certo. E então, no fim da tarde, o perigo chegou sem aviso. Uma cobra deslizou silenciosa até o balde de água. O cavalo não viu, mas o galo viu. E reagiu sem pensar. Abriu as asas e bateu com força, soltando um grito alto, desesperado, quebrando o silêncio da fazenda. A cobra recuou imediatamente e desapareceu no mato. O cavalo levantou a cabeça. E pela primeira vez, olhou de verdade para o galo. E naquele instante, algo mudou entre os dois. Na manhã seguinte, algo no ar parecia diferente. Não era o vento, não era o céu, era aquela sensação estranha que ninguém consegue explicar, mas que todo animal parece entender antes dos humanos. O galo percebeu primeiro. Ele não cantou como sempre. Cantou mais cedo, mais alto, quase como um aviso desesperado. Mas a fazenda continuava viva em sua rotina comum. O cavalo permanecia perto da cerca, ainda fraco, ainda preso à própria dor. Mas havia algo diferente nele agora. Um detalhe invisível tinha mudado desde a cobra do dia anterior. Ele já não estava completamente sozinho. Do outro lado da fazenda, dois homens conversavam. Um deles era o mesmo que havia trazido o cavalo dias antes. O outro tinha um olhar frio, calculista. Segurava uma corda grossa e um bastão pesado, como se aquilo fizesse parte do seu trabalho diário. O galo observava. Ele não entendia palavras, mas entendia intenções. E aquela intenção não era boa. O cavalo também sentiu. Um arrepio percorreu seu corpo quando viu o jeito como os homens olhavam para ele. Não como um ser vivo, mas como algo que poderia ser usado, vendido, descartado. O dia passou lento, pesado. O sol subiu e desceu como se não tivesse pressa de nada. Mas dentro daquela fazenda, algo estava prestes a quebrar. No fim da tarde, o homem do bastão entrou no curral. E não estava sozinho. Ele parou primeiro diante do galo. "Esse aqui não serve para nada", disse com desprezo. Levantou o bastão. O tempo pareceu desacelerar. O galo congelou. Pequeno, frágil, sem defesa. Mas antes que o golpe caísse, um som forte explodiu no ar. O cavalo. Mesmo fraco, mesmo com dor, ele avançou com toda a força que ainda tinha no corpo e bateu contra a cerca. A madeira estalou alto. O susto fez o homem recuar, tropeçar e cair. O bastão escapou de sua mão. Silêncio. O galo correu e se escondeu.
O cavalo ficou parado, tremendo, respirando com dificuldade. Não era vitória, era sobrevivência. E uma escolha. O homem levantou furioso, mas algo dentro dele hesitou. Talvez tenha sido o susto, talvez o impacto, ou talvez o simples fato de perceber que aquele animal ainda lutava. Ele saiu do curral dizendo que voltaria, mas não voltou naquele dia. Quando o silêncio retornou à fazenda, o galo saiu devagar do esconderijo. E pela primeira vez ficou ao lado do cavalo sem distância. Nenhum deles falou. Não precisavam. Algo havia sido entendido sem palavras. E naquele instante nasceu um laço que o tempo não seria. O silêncio daquela fazenda nunca tinha parecido tão pesado. Depois do confronto do dia anterior, o ar parecia diferente, como se o próprio ambiente estivesse esperando algo acontecer. O galo já não andava tranquilo. O cavalo também não. Havia uma tensão invisível entre eles, não de medo apenas, mas de expectativa. Como se ambos soubessem que aquilo ainda não tinha terminado. E não tinha. O homem voltou. Desta vez, sem conversa, sem negociação, sem hesitação. Ele entrou na fazenda com passos firmes, acompanhado de outro homem. O bastão continuava ali. A corda também. O galo percebeu primeiro e cantou. Mas não era um canto comum. Era um som curto, repetido, quase quebrado. Como se estivesse tentando avisar algo que ninguém queria ouvir. O cavalo levantou a cabeça e viu. Os homens estavam vindo direto para ele. A intenção agora era clara: levá-lo. De qualquer forma. O cavalo tentou se mover, mas a dor na pata traseira voltou com força. Seu corpo respondeu tarde demais, pesado demais. Ele estava encurralado. O galo correu pelo chão inquieto, sem saber o que fazer. Pequeno demais para parar aquilo, rápido demais para ignorar. E ainda assim, impotente. O homem se aproximou. A corda foi lançada. Mas antes que tocasse o cavalo, algo aconteceu. O cavalo, mesmo com dor, avançou de lado e bateu novamente contra a estrutura do curral. Não era um ataque. Era desespero. A cerca rangeu. Os homens perderam o equilíbrio por um instante. E foi o suficiente. O galo entrou no meio da confusão, voando baixo, batendo as asas, criando caos onde antes havia controle. O cavalo respirava forte, tremendo. Os homens gritaram, tentando recuperar o controle da situação. Mas naquele pequeno intervalo de caos, o cavalo entendeu algo. Não era sobre força, era sobre tentar. Com um esforço que parecia impossível, ele forçou o corpo mais uma vez e empurrou a cerca até ela ceder parcialmente. O espaço era pequeno, mas era uma saída. O galo viu, e foi o primeiro a correr naquela direção. O cavalo hesitou por um segundo, e então seguiu. Os homens ficaram para trás, gritando, frustrados, sem acreditar no que tinham acabado de perder. Quando tudo finalmente ficou para trás, o cavalo e o galo estavam do outro lado da cerca, respirando, vivos, mas exaustos. E pela primeira vez, livres por um instante. O cavalo olhou para o galo, e o galo apenas ficou ali, sem festa, sem som, só presença. Porque naquele momento, eles não eram mais apenas um cavalo e um galo. Eram sobreviventes. O vento naquela manhã parecia mais leve, como se a fazenda inteira tivesse prendido a respiração depois da fuga. O cavalo e o galo estavam do outro lado da cerca. Mas liberdade ainda era uma palavra distante. O cavalo mal conseguia sustentar o próprio corpo. Cada passo parecia uma dívida sendo cobrada pela dor. O galo caminhava ao lado dele, inquieto,
olhando para todos os lados, como se o mundo pudesse desabar a qualquer momento. Eles não sabiam para onde ir, só sabiam que não podiam voltar. O silêncio entre os dois já não era vazio, era companheirismo. Horas passaram, o sol subiu e queimou o chão novamente. Sem abrigo, sem comida, sem direção, seguiram devagar pelo campo aberto. Até que algo inesperado aconteceu. Ao longe, um som de carroça. Instinto. Medo. Memória. O cavalo parou. O galo também. Mas quando se aproximou, não havia gritos, nem cordas, nem bastão. Era uma mulher, sozinha, com olhos calmos. Ela se ajoelhou. Não fez movimentos bruscos, apenas observou. Vocês não precisam mais fugir. O cavalo não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Ela olhou sua pata. Ele foi forçado até o limite. Silêncio. Aqui ele não vai sobreviver assim. O dono apareceu ao longe. A mulher foi direta. Esse cavalo não trabalha mais. E ninguém contestou. O cavalo seria levado, não como carga, mas como vida. A corda não veio, a violência não veio, e isso mudou tudo. O cavalo não se moveu, o galo também não. Mas ambos sentiram algo que nunca tinham sentido antes. Segurança. Era estranho quando o mundo não vinha para ferir. A mulher abriu espaço na carroça e esperou. O cavalo hesitou. Olhou para o galo. O galo não fez som, só ficou ali. E então o cavalo escolheu. Um passo, depois outro. Não por força, mas por confiança. E entrou na carroça. O galo subiu junto, sem ser convidado. Como se dissesse: se ele vai, eu também vou. A carroça começou a andar. E a fazenda ficou para trás. Mas não apenas ela. Ficaram para trás a dor, o medo, a espera pelo pior. Os dias depois foram diferentes. O cavalo aprendeu que viver não precisava doer o tempo todo. O galo continuou cantando, mas agora sem pressa, sem alerta, só presença. E ninguém ali falava sobre heroísmo. Mas tudo havia mudado. Porque às vezes o bem não faz barulho. Ele apenas acontece. E o que foi feito em silêncio nunca deixa de existir. Se essa história mexeu com você, deixa seu gostei e se inscreve no canal Lembranças da Vida. Porque aqui toda lembrança tem uma história e toda história tem um pedaço da nossa vida.